Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos para mais uma grande aula e hoje nós iremos abordar o assunto depósitos a prazo, né? Nós sabemos já que nós temos 3 tipos de contas de depósito, né? Nós já estudamos o primeiro tipo de depósito, que é depósito à vista, aqueles depósitos, que é aquele dinheiro que você deposita na sua conta corrente, e agora chegou a hora do depósito a prazo. Vem comigo. Muito fácil esse assunto. Esse assunto aqui nós já abordamos ele de forma indireta aí durante aí diversas aulas anteriores. Agora a gente vai falar tudo sobre depósitos a prazo, né? Os depósitos a prazo são investimentos. Primeira informação, são o quê? Investimentos. Tá? Ou seja, você tem um recurso parado, você quer aplicar. Então, depósito a prazo são o que? Investimentos. Que não estão à imediata disposição e liberação ao cliente. Este deve ou aguardar o prazo de vencimento para resgatá-los ou dar um aviso antecipado à instituição financeira de que pretende o seu numerário. Ou seja, diferentemente do depósito à vista, que está sempre disponível para você o seu recurso, o depósito a prazo não. Ele vai ter que ter um prazo de acordo com o seu contrato lá estabelecido pelo contrato a prazo, né? Então, vamos lá. Professor, depósito a prazo, né? Antes de mais nada, né, os principais depósitos a prazo, o CDB, Certificado de Depósito Bancário, e o recibo, né? Certificado e o recibo do depósito bancário. São os 2 instrumentos principais de depósito a prazo existentes no Brasil, ok? Então vamos lá. Uma coisa muito importante, gente, olha só. Então, assim, depósito a prazo, eles são o quê? Investimento. Eu vou aplicar o meu recurso, ok, tá certo? Tudo bem. Se eu vou aplicar meu recurso, eu vou ter o quê? Uma remuneração sobre aquele recurso, correto. Questão de concurso, tá? O depósito a prazo não é depósito em poupança. Depósito de poupança é outra coisa. O depósito de poupança, você tem, para mim, um misto entre o depósito à vista e o depósito a prazo. Por quê? Primeiro, qual a principal característica do depósito à vista? Que você pode sacar a qualquer momento. Na poupança, você pode sacar a qualquer momento, né? Qual que é a principal característica do depósito a prazo? Aquele recurso lá depositado, como é um investimento, uma aplicação, você tem o quê? Remuneração. Na poupança você também tem a remuneração, mas o dinheiro tem que ficar 30 dias paradinho lá, né? Vem comigo aqui. A ideia é que a ideia é que eu deposito um dinheiro no banco e não posso sacar a qualquer momento, né? Tenho que esperar um período para poder sacá-los de volta. Por isso é um depósito a prazo. E olha, por isso que é um depósito a prazo. O outro é à vista, porque é qualquer momento, entendeu, gente? Então essa é a principal característica do depósito a prazo, né? Professor, e aí, acabou? Não. Agora é a hora de nós estudarmos, né, os 2 principais instrumentos de captação de depósito a prazo, que são os CDBs e os RDBs. Com certeza, este assunto aí deve estar na prova de vocês, dada a importância, né? Que esse assunto aqui impacta em diversos assuntos de conhecimentos bancários, né? As corretoras, né? Corretoras não, isso aqui impacta lá as cooperativas de crédito, as chamadas financeiras e assim por diante, né? Então vem comigo. 2 grandes tipos de depósito a prazo. Nós temos o CDB, tá? E nós temos o RDB, tá? Professor, vamos lá, CDB e RDB. Os alunos costumam muito confundir isso aqui. Primeira coisa, CDB, Certificado de Depósito Bancário. RDB, Recibo de Depósito Bancário. O CDB é permitido a negociação e a transferência da titularidade, portanto, pode ser endossado, né? Então, o banco, ele emite um CDB, fulano de tal compra, fulano de tal vende. O que acontece? Se ele vende, ele vai ser negociado, ele vai ser endossado e transferido para outra pessoa, tá? Então, o CDB
o CDB, ele é negociável, tá? Ele é transferível, consequentemente, ele é endossado, tá? Isso cai em prova, cara, isso cai em prova. Já o RDB, que é o recibo de depósito bancário, não permite negociação e nem transferência. Olha só, não permite negociação e nem transferência. Diversas questões de concurso cobrou isso. Diversas questões de concurso falou que o CDB é inegociável e não permitida transferência, o que está errado, né? Pode-se, no máximo, desistir da aplicação, tá? Recebendo dinheiro de volta sem rendimento nenhum. Então, você pode desistir da aplicação de acordo com o prazo previsto para o resgate dessa aplicação. Tá? Então, isso aqui é a ideia central. São os dois grandes instrumentos de intermediação financeira, de captação de recursos das instituições financeiras, principalmente as bancárias, ok? Vem comigo. Então, é o seguinte, CDB e RDB são aplicações. Professor, quais os tipos dessa aplicação que nós temos, né? Trouxe para vocês aqui, ó, modalidades de CDBs e RDBs, né? Você tem o pré-fixado, né? Flutuante, né? Baseado na CDI, que é certificados de depósito interbancários, né? Você tem um CDI, você tem então, ó, pré-fixado, você tem um flutuante baseado no CDI, você tem pós-fixado baseado no TR, pós-fixado na TL, taxa de juros de longo prazo, que houve uma pequena alteração agora pelo Banco Central. Você tem o pós-fixado pela TBF, tem o pós-fixado pelo IGPM, ou seja, pela inflação. Então, nós temos aí essas modalidades aí, tá, de aplicação financeira dessa captação aqui. Por quê, professor? Você tem que tornar esse produto atrativo, né, para aquele cara que está com o dinheirinho guardado lá no colchão, ou até mesmo parado na conta corrente, ele efetue essa aplicação aí desse recurso, entendeu? Então, você tem que, ó, o banco tem que dar vantagem. Isso aqui é algumas modalidades. Professor, eu tenho que decorar esse cara aqui? Não. Tá? Você não precisa decorar esse cara aqui. Tá? Você não precisa decorar esse cara aqui, porque dificilmente eu acho que vai ter alguma prova de algum concurso, alguma banca que vai cobrar esses produtos específicos aí sobre CDB e RDB, né? Vamos lá, muito importante sobre CDB. Tá? Podem emitir CDB os bancos comerciais, múltiplos de investimento, desenvolvimento e a Caixa Econômica. Então, são as entidades que podem emitir aí os certificados. Mas, e os RDB, professor? Podem emitir RDB. Além desses, as sociedades de crédito e financiamento, são as financeiras, e as cooperativas de crédito aos seus cooperados. Então, atenção, atenção, atenção. Tá? Quem pode emitir RDB? Esses caras aqui. CDB, esses caras aqui. Bancos comerciais, bancos múltiplos, investimentos e Caixa Econômica. Ou seja, qual que é a ideia, né? A ideia é o seguinte, que o CDB é um produto, tá, feito para os bancos. Professor, Caixa Econômica. Tudo bem, Caixa Econômica também é considerado o quê? Banco, né? Houve essa equiparação. O RDB. O RDB também foi um produto destinado aí para os bancos. Só que o RDB você tem mais duas pessoas que podem. Quem? As financeiras, aqui Sociedade de Crédito e Financiamento, né? E empréstimos são as financeiras. E também as famosas cooperativas de crédito, que essas só podem ser os associados, né? Então, isso aqui é o RDB. Professor, e esse cara cai? Cara, esse aqui não cai, esse aqui despenca em concurso, cara, despenca em concurso. Você tem que saber esse cara aqui é muito importante, esse cara é demais, tá? Ou seja, o examinador quer saber de você quem que pode emitir CDB e RDBs, né? E, finalmente, última característica importante aqui é o seguinte, ele é um depósito, né, uma conta de depósito. Ok, nós temos quantos tipos de depósito? 3, depósito à vista, depósito a prazo e depósito em poupança. Os 3 tipos de depósito estão sujeitos ao controle monetário do Banco Central. Ou seja, os 3 tipos de depósito também é efetuado recolhimento compulsório junto ao Bacen. Então, eles têm o recolhimento compulsório junto ao Bacen. E aí, professor? E aí, bacana, né? Qual que é a consequência, professor,
desse recolhimento compulsório? Primeiro, um grande instrumento aí de política monetária, aí, que nós já falamos várias vezes sobre isso. Se, lógica, pensa comigo, se tem recolhimento compulsório lá no Banco Central, significa dizer que ele está sujeito, né, ao Fundo Garantidor de Crédito. Olha aí, Fundo Garantidor de Crédito, né, é um grande seguro aí do sistema financeiro nacional, tá, que visa aí proteger os correntistas, os clientes aí das instituições financeiras. Ou seja, se o banco quebrar, esse fundo vai estar cobrindo aí o valor de até R$250 mil, né? Quais dos meus créditos são garantidos pelo FGV? Isso aqui é muito importante na hora da sua aplicação. Por exemplo, depósito à vista. Você tem lá na sua conta corrente R$250 mil, o banquinho lá faliu, quebrou. Fique tranquilo, porque o FGV vai te reembolsar os R$250 mil. Depósito de poupança, também são cobertos pelo FGV. Depósitos a prazo, olha aí, com sem emissão de certificado, o CDB e o RDB, questão de concurso, então os dois estão sujeitos aí ao FGV, Fundo Garantidor de Crédito, que é um seguro aí das instituições financeiras, né? Depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques, destinadas ao registro e ao controle do fluxo de recursos referentes à prestação de serviços de pagamento de salários, vencimentos, aposentadoria, pensões e similares. Esse cara aqui são as contas salário. Aí. As contas salários, né? É exatamente isso, também estão sujeitas aí, né, ao FGV. Puxa vida, 250 pau, até 250 pau. Vamos lá. Letras de câmbio, também. Letras imobiliárias, também. Letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio e, finalmente, operações compromissadas que têm como objeto títulos emitidos após o dia 3 de março de 2012 por empresa coligada. Então, esses são aqui os depósitos que estão protegidos, né? Por quem? Pelo Fundo Garantidor de Crédito. Professor, aonde você viu que é 250 mil? Esse slide e esse outro slide aqui, o professor retirou esses caras da onde? Lá do site do Banco Central do Brasil. O valor máximo garantido pelo FGV. O total de créditos de cada pessoa contra a mesma instituição associada ou contra todas as instituições associadas do mesmo conglomerado financeiro. Será garantido até o valor de 250 mil reais, né? Pronto, então isso aqui é a outra informação. Ou seja, você pode aplicar aí o seu CDB ou RDB até 250 mil e ficar tranquilo, né, cara? Porque se a instituição financeira quebrar, você pode ter certeza que até 250 mil você está garantido. Bateria de exercícios, vem comigo. BASA, Sensgran Rio 2015, cargo de escriturário. Há instituições financeiras que captam recursos para serem repassados às pessoas físicas e às pessoas jurídicas na forma de empréstimos através da emissão de certificado de depósito bancário, CDB. Ou seja, a questão aqui está o quê? CDB, né? Nós sabemos que o certificado de depósito bancário é o quê? É uma forma de captação de depósitos a prazo. Vem comigo. Aí está lá, a forma de empréstimo. Ok, vamos lá. São as corretoras de títulos de valor. Não. As corretoras e as distribuidoras não podem emitir CDB. Professor, quem que pode emitir CDB? Bancos, né? Bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, banco de desenvolvimento e quem? Caixas econômicas. Logo, nós já encontramos aqui, o gabarito é letra B, bancos comerciais, ou seja, o conhecimento necessário para acertar essa questão aqui é o quê? Era saber quem que pode emitir CDB. O RDB já é um pouco mais complicado, né? Tá aí para vocês. Professor, onde que... Olha aqui, corretoras e distribuidoras, né? Como é que eles recebem o recurso? Né? Através do quê? Lá das taxas lá de corretagem das suas operações, né? Então, fechado aqui, letra E é bancos comerciais, essa questão, letra correta. Banco do Brasil, FCC 2013, cargo de escriturário. Né? Os depósitos a prazo, feito pelo cliente em bancos comerciais,
representados por RDB, ou seja, depósitos a prazo. Então, depósitos a prazo, nós temos dois exemplos aí, que é o RDB, que é o Recibo de Depósito Bancário, e o CDB, né? Ok. Vamos lá. São aplicações financeiras isentas do risco de crédito? Está errado, né? Claro, não existe aí, está errado, isenta. Claro, concordo aí que isenta é sem nenhum, né? Tanto o CDB quanto o RDB, você tem um risco aí muito reduzido, tá? Mas não posso afirmar que são isentas. B. Oferecem liquidez diárias após a carência de 30 dias? Depende. Depende do contrato. Nós temos tipo de CDBs aí que é diário, né? Tem nada a ver. E RDBs, né? Então depende do contrato, né? São títulos de crédito? Não, não são títulos de crédito. Títulos de crédito são o quê? São duplicatas, são letras de câmbio e assim por diante. São recibos inegociáveis e intransferíveis. Exatamente, essas são aqui as principais características do RDB. O CDB, pelo contrário, ele é negociável, ele é transferível, né? Então, o RDB, essa é uma grande alternativa à letra B, D de dado, aliás, letra D de dado, são recibos inegociáveis e intransferíveis, uma principal característica que costuma ser cobrado muito em concurso público sobre os RDBs. Não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito FGV, errado, porque eles têm aí a garantia até de R$250 mil garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Logo, gabarito correto, letra D de dado. Vantagens dos depósitos a prazo. Só para finalizar essa aula magnífica. Primeiro, remuneração é garantida. Não obriga às despesas adicionais, na maior parte dos casos, né? Despesas adicionais, por exemplo, um fundo de investimento, você tem taxa de administração, é uma despesa adicional. Risco reduzido, mas não zerado. Oferta variada, você tem 30, 60, vários indicadores aí. Juros mais vantajosos do que uma conta poupança. Na escolha do banco para investir em depósito a prazo, deve ter em atenção o risco e a liquidez de rentabilidade, né? Vamos lá, risco e liquidez são coisas diferentes. Vamos aproveitar e trabalhar esse conceito nessa aula. Risco está relacionado diretamente com a instituição bancária onde pretende investir. A única situação em que pode ocorrer a falta de pagamento dos juros é a falência financeira dos bancos. Então, o risco, claro que isso aí corre risco, com certeza, a falência da instituição, né? Lembrando que, para reduzir o risco, os CDBs e o RDBs estão sujeitos aí até 250 mil do Fundo Garantidor de Crédito, né? Liquidez. Liquidez está relacionado com o prazo do depósito a prazo. O dinheiro pode ser mobilizado antes do prazo terminar, mas o banco pode penalizar com a perda dos juros ocorridos. Tenha em atenção os prazos e invista em prazos em que considera adequados para não ter ou resgatar o dinheiro antes do fim do prazo. Ok, liquidez é para você ter o dinheiro disponível, né? Vem comigo. Banestes, né? Makiyama, 2012, cargo de escriturário. As sociedades de crédito, financiamento e investimento, são as financeiras, né? Também conhecido como financeiras, foram instituídas pela Portaria do Ministério da Fazenda 309 de 1959. São instituições financeiras privadas que têm como objetivo básico a realização de financiamento de aquisição de bens e serviços de capital de giro. Devem ser constituídas sob forma de sociedade anônima e a sua denominação social deve constar a expressão crédito, financiamento e investimento. Tais entidades, ou seja, as financeiras, captam recursos por meio de aceite e colocação de, olha aí, aceite e colocação. Qual que é o... Primeiro, a principal meio de captação financeira das financeiras são RDBs, né? Ou seja, letras de câmbio, né? E recibos de depósito bancário, letra A. Ou seja, o examinador queria saber se você sabe quais são os instrumentos aí utilizados pelas financeiras para a captação bancária. 2, né? Aceite e colocação de, aceite e colocação de letra de câmbio, que é um título de crédito. E
recibos de depósitos bancários, né? São os RDBs aí, letra A, é a alternativa correta. Aluno lá que acertou essa questão com certeza. Bacana? Ok. Pronto, finalizamos aí. RDBs, CDBs e depósitos bancários, né? A dor alimenta a coragem. Não pode ser corajoso se só se aconteceram coisas maravilhosas, né? Então, a dor alimenta a coragem, né? Se você não tem dor, você não alimenta a sua coragem. Agora, quem não passa a dor, quem não tem coisas maravilhosas, não ficam corajosos, né? Ou seja, sempre é um aprendizado. Sempre digo o seguinte, eu falo, Binha, eu, professor, eu já passei por muitas coisas na minha vida, né? Muitas rasteiras, muitos tombos, né? Muita inveja já, né? Todas essas coisas me fizeram pessoas mais fortes, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais corajosa, com certeza. Pessoal, forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui, tchau. Clique like.